primeiro aprendizado foi ver que você não precisa de tudo aquilo que você pensa que precisa. Isso é um ganho incrível. A gente vai, até por conviver com os amigos, um cita uma coisa legal para você comprar, ou você vê outro que está com aquilo, e aí você vai acumulando, você pensa que precisa daquele volume todo, e você descobre que você consegue ser feliz com 1% daquilo. Isso que você deve ter tido um pouquinho no caminho de Santiago, foi um dos grandes aprendizados. Mas eu acho que o maior deles foi o autoconhecimento de cada um. A gente, se você pegar 300 crianças e fizer um questionário para elas, o que é que você gosta de fazer, o que é que você gosta de comer, que lugares você gosta de visitar, quais são suas brincadeiras preferidas. Se você pegar 300 crianças, você vai pegar 300 respostas diferentes para cada pergunta. Se você faz esse mesmo questionário 50 anos depois, vai estar todo mundo lá. Chateau Margaux, Fazenda Boa Vista, esquiar em veio, com barco, obra de arte, história do Império Romano. Que momento da vida a gente saiu de cada um ser você mesmo e virando essa coisa mais homogênea? Sejam bem-vindos ao YPO Cast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Olá, um prazer estar aqui com vocês hoje no YPO Cast, um podcast do YPO Brasil. E hoje a gente tem uma novidade. Começamos o primeiro podcast online com o nosso entrevistado especial que está nos Estados Unidos, muito conhecido por vários membros do YPO, querido, o nosso amigo Beijinha Azevedo. Beijinha, bem-vindo, Beijinha, como você está, querido? Obrigado, amigo, feliz de estar aqui. Deixa eu animado de ser o primeiro nesse teste aí no formato. Com certeza, só assim para te pegar aí, né? Senão você não vem no nosso podcast aqui. O Beijinha fundou e dirigiu uma agência de marketing e design com 3 escritórios no Brasil e uma em Miami. Mas há 4 anos, o Beijinha deixou e decidiu deixar para trás as salas de reuniões, as luzes fluorescentes, carpetes, persianas, PowerPoint, enfim, aquela loucura das empresas, para dirigir um motorhome, onde morou por alguns anos com sua esposa e seus 5 filhos, acampando nas florestas e nos parques nacionais dos Estados Unidos. Atualmente, Beijinha mora nas montanhas do estado de Nova York, de onde acaba de lançar um livro sobre essa jornada e transformação e autodescoberta. Então, bem-vindo, Beijinha, é um grande prazer estar aqui, para você contar suas aventuras aí, a sua experiência de vida para nós, né? Vamos lá. Bom, vamos começar aqui, Beijinha, por esse momento, né, de você estar nas agências e trabalhando, um profissional brilhante. Anteriormente aqui a gente estava com o nosso amigo Eduardo Ferreira Lima e falando de você, pô, o Beijinha que fez aqui junto com o time dele o nome da minha empresa, o logo e tal, ele é brilhante, né? Então, nessa vida corporativa que você estava de criação, conta um pouquinho qual era o seu momento e aonde você teve esse start, essa motivação aí de pegar os 5 filhos e ir para o mundo, né? Certo. Isso foi em 2019, no meio de 2019. Há um tempo a agência já vinha vindo direitinho, eu que não estava muito animado com ela. Então foi um problema mais pessoal do que empresarial. A agência estava crescendo, estava num momento bom, mas eu não estava feliz com onde eu estava. Eu não estava feliz com publicidade, eu não estava feliz no Brasil. E aí minha filha, ela ficava seguindo algumas famílias que faziam aventuras, umas que moravam em barco, outras que moravam em motorhome. E aí de vez em quando ela vinha me mostrar os vídeos. Aí eu disse, talvez isso seja uma boa pra gente. Nessa época, meu filho mais velho, ele estava indo para high school
E aí na high school o povo já começa a falar de faculdade, de para onde vai. E aqui nos Estados Unidos o povo vai fazer faculdade em todos os estados, sai de casa cedo. Aí aquilo estava me incomodando, eu não sabia o que era. Dizendo, será que é só isso? Será que agora eles começam a sair e pronto? Aí conversei com minha mulher, ela se empolgou com a ideia, as crianças também, uns mais do que os outros. Mas enfim, no final de 2019 a gente saiu de casa e se mudou para o motorhome. O motorhome ele tinha pouco mais de 40 metros quadrados, nós éramos 5, então foi um downsize aí de cada um com seu quarto, com seus armários, com seus closets, para cada um passou a ter uma cama e uma gaveta. A gente teve que se livrar de tudo que tinha, porque só cabia uma gaveta para cada um. E passamos 3 anos rodando, acabamos o ano passado. Agora nos mudamos para uma cabana aqui na floresta do Vale do Rio Hudson. Isso me remete a um ato de muita coragem, né, Beijinha? Porque um momento de você disruptar a vida da família, né? E os seus filhos estavam com qual idade nesse momento? 5 filhos, você tem uma escadinha aí de filhos, né? Eles estavam entre 5 e... Eu acho que o mais velho estava com 15, 16, eu acho que era isso. E você fala em coragem, mas para mim, o que eu comparei na época, o que me fez dar o passo, foi assim: também exige coragem você se manter no modelo tradicional, sabendo que talvez ele não seja para você. Então, foi comparar onde é que eu queria arriscar. Se eu queria testar uma novidade ou se eu queria me manter onde eu estava. E ninguém se arrepende. Foi ótimo para a família. A gente se conheceu melhor, porque quando você está num espaço tão pequeno durante tantos anos, não tem um quarto para você ir quando alguém está chateado, não tem uma reunião para você sair de manhã e só voltar à noite quando você não quer conversar sobre um assunto específico. Então, o ganho para a família foi incrível. Fico imaginando o primeiro ato, Beijinha, você falando da gaveta, né? Filha, menina, ou os filhos, é um desapego, e isso me remete um pouco ao caminho de Santiago, né? Quando você faz o caminho, eu tive a oportunidade de fazer em 2004 inteiro com meu pai, que você leva só 7 quilos, 6 quilos ali, 2 roupas e tal, né? Então você tem um desapego muito grande, né? Como é que foi esse processo na família, né? Porque é um minimalismo de todos os utensílios que você tem, os pertences, o ter numa sociedade que preza tanto ter, né? Você foi buscar o ser, né? A sua calma da família, a sua intimidade da família. Explora um pouquinho isso, conta para nós, nossos queridos amigos aqui do IPO, que são muito dinâmicos e tem uma luta grande aí de empresarial, de negócios, né? É um paradoxo grande, né? Como que foi isso? O primeiro aprendizado foi ver que você não precisa de tudo aquilo que você pensa que precisa. Isso é um ganho incrível. A gente vai, até por conviver com os amigos, um cita uma coisa legal para você comprar, ou você vê outro que está com aquilo, e aí você vai acumulando, você pensa que precisa daquele volume todo, e, e você descobre que você consegue ser feliz com 1% daquilo. Isso que você deve ter tido um pouquinho no caminho de Santiago, foi um dos grandes aprendizados. Mas eu acho que o maior deles foi o autoconhecimento de cada um. A gente, se você pegar 300 crianças e fizer um questionário para elas, o que é que você gosta de fazer, o que é que você gosta de comer, que lugares você gosta de visitar, quais são suas brincadeiras preferidas. Se você pegar 300 crianças, você vai pegar 300 respostas diferentes para cada pergunta. Se você faz esse mesmo questionário 50 anos depois, vai estar todo mundo lá. Chateau Margaux, Fazenda Boa Vista, esquiar em veio, um barco, obra de arte, história do Império Romano. Que momento da vida a gente saiu de cada um ser você mesmo
e virando essa coisa mais homogênea. E o ambiente que você tá vai lhe influenciando, você vai ficando mais como seus amigos, você vai ficando mais como as pessoas que você convive, que nem sempre era o você real, e esquecendo que aquilo lhe faz feliz mesmo. Você vai aprendendo a gostar do que todo mundo gosta. Então, esse voltar a lembrar do quem é você, do que você realmente gostava, do que lhe traz alegria, foi o maior presente para mim e eu acho que para toda a família. Interessante você estar falando, porque eu fico imaginando você de motorhome, você deve ter muitos momentos de lugares isolados que vocês ficaram, né? Só a família, momentos únicos. É, conta um pouco, lembranças que você tem, o impacto. Às vezes eu fico imaginando que você deve ter passado pelo deserto, você deve ter passado por montanhas, lagos, né? Também manter ao longo desses 3 anos a família não entediada, porque tem um momento ali né? Talvez, se é que existe isso ou não, ou todo dia tem uma descoberta, e os estudos das crianças também, como é que você lidou com isso? Certo. A gente foi para muitos lugares incríveis. A gente teve uma sorte de 3, 4 meses depois da gente pegar a estrada, veio o Covid. Então estava tudo vazio. Então os parques nacionais que em geral tinha fila, tinha um monte de turista, a gente pegou o país todo fechado durante muito tempo só pra gente. E isso foi uma coisa muito legal. E como você falou, lugares incríveis e uma que eu nunca tinha tido antes era assim, minha vida sempre foi, você vai para a natureza porque é sexta-feira, é sábado, você vai para a natureza porque você está de férias. E a gente passou a morar na natureza no dia a dia. Então, você acordar e estar na beira de um lago, você acordar estacionado na areia de uma praia durante 3 meses, você viver embaixo, dentro daquelas florestas de sequoias gigantes do norte da costa oeste. Isso passou a ser o dia a dia, que é diferente, é quase como você ir num safari e não ir num zoológico. Você está dentro mesmo da natureza. E coisas que eu achava que eu não precisava, eu nunca fui muito de natureza, nunca fui muito de animais, porque eu nunca tive isso na minha infância. Coisa que você achava que eu achava que não precisava, eu vi como tinha feito falta a minha vida toda. Mas quando você não tem, para você é a mesma coisa. Mas barulho de passarinho, esfriar quando é inverno, esquentar quando é verão. O motorhome ele não é insulado, ele não é protegido como uma casa normal. Então, se está ventando, ele está balançando. Se está chovendo, quase que ninguém conversa dentro de casa porque o barulho está batendo. Se você ainda consegue fugir no inverno, você vai para o sul, no verão você vai para o norte um pouquinho, mas você ouve a pata do passarinho andando em cima do seu quarto. E isso foi uma coisa muito legal de estar no meio daquilo tudo. Descreve pra gente, assim, o Beijinha, o trajeto que você fez, né? Pra gente ir seguindo um pouco e entender os lugares que você passou nos Estados Unidos. Quantos estados, por onde você começou e aonde você terminou? Eu saí da Flórida, eu morava em Miami, o inverno estava chegando, então eu fiquei pelo sul dos Estados Unidos, eu fui até a costa oeste, a costa oeste, o sul da Califórnia, e quando começou a esquentar, eu fui subindo, fui até o estado de Washington, lá na fronteira com o Canadá. A gente tinha pensado em cruzar a fronteira, mas já estava aquela moda do Covid e aí a gente não conseguiu cruzar. Depois a gente voltou. A gente tinha feito muitos amigos no caminho, disse, vamos voltar para rever eles. Então voltamos mais ou menos pelo mesmo caminho, fizemos o sul de novo. E o último trecho da viagem foi fazer a costa leste toda, que a gente fez mais de uma vez. A gente não fez o miolo do país. Quantos estados vocês passaram, Beijinha? Eu não contei não,
Até hoje eu não contei não. Tinha um mapinha que a gente, lá dentro da sala, a gente tinha um mapinha, a gente tinha anotado sempre a cidade onde a gente estava, porque se as crianças precisassem ligar para polícia, para emergência, numa viagem dessa, você acorda e você passa ali 2 minutos para saber qual é o país, qual é o estado que você está, qual é a cidade que você está, porque a cada 15 dias, a cada mês, você está num lugar diferente. Então, se, sei lá, acontecesse alguma coisa, as crianças precisassem ligar para a polícia, elas tinham que olhar para saber onde é que a gente estava. Em geral, a gente ficava ou em parque nacional ou em acampamento. Aqui tem uns clubes de acampamento que tem no país inteiro. Muita gente faz isso aqui, muita gente mesmo. E então você entra de sócio num clube e aí você vê no próximo estado que você vai se tem algum do seu clube ou se não, ou se tem algum parque nacional que você quer conhecer. Você chega lá, estaciona, alguns têm água e esgoto, alguns têm energia. Quando tem, você conecta água, esgoto e energia, quando só tem dois ou quando só tem um. Quando só não tem nenhum, você simplesmente estaciona lá. E aí vai ficando. Tem lugares que a gente ficou 4, 5 dias, tem lugares que a gente ficou um mês e meio. Depende de como você tá ali, se tá gostando, se não tá gostando. A gente não tinha uma rota, a gente tinha mais ou menos assim, não podemos ir lá para cima agora porque está tudo fechado com neve, ou não podemos descer agora porque está muito quente. E tem lugares que a gente não vai ter ar-condicionado, não vai ter nada, a gente vai ferver aqui dentro. Então, o que a gente tinha era mais isso, mas a gente nunca teve uma rota pré-definida, não. A gente também não sabia quanto tempo ia passar na estrada. A gente disse, feito todo mundo faz, vamos fazer um teste de 1 ano. Acabamos passando 3 anos. Por mim, eu ainda estava rodando mais um pouquinho, eu e minha mulher, a gente estava satisfeito, mas os mais velhos estavam começando a crescer. Meu mais velho, eu acho que ele estava com 16, 17, aí já está querendo namorar, já está querendo arrumar um emprego, já está querendo alguns amigos fixos, uma turma de futebol. Aí foi quando a gente viu, assim, dos lugares que a gente passou, quais foram os mais legais, e achamos essa região aqui, ficamos entre duas, achamos essa casa aqui e nos mudamos para cá. Interessante. Mas eu queria passar pro pessoal que está nos ouvindo, né? Um pouquinho da rotina diária do motorhome, né? Você falou, olha, você ouve a chuva, você não consegue conversar dentro, você tem um passarinho caminhando no teto, né? É um mundo muito diferente do mundo da cidade, né? Porque a cidade quando você vai para o wilderness, você vai para a natureza, você começa a sentir, e é o que você falou, né? Você falou, geralmente você vai ficar 10 dias, 5 dias, ou pouco tempo que você não acalma a sua alma, seu espírito, e diferente quando você passou a viver na natureza, né? Então, conta um pouco, assim, pra gente entrar na sua vida aí você acordava, dormia, todos no mesmo lugar, 40 metros quadrados, 5 pessoas, 6, né? 5 filhos, 7 pessoas, então um desafio. Ou dormiam, acampavam fora, dormiam no sleeping bag. Como que era essa rotina diária de vocês? No começo, acho que assim, nos 3, 4 primeiros meses, a cabeça ainda está na inércia. Se ela vinha com a velocidade de trabalho, de dia a dia, da empresa, de cidade grande, a cabeça ainda continua. Apesar de você não ter mais reunião todo dia, apesar de você não ter mais cliente, apesar de você não ter mais menino para levar na escola, para trazer da escola, eu acho que pelo menos a minha cabeça ela leva um tempo para se adaptar. Então você faz como aquele povo que se aposenta e fica inventando coisa para fazer. Você fica ali ainda naquele ritmo de eita, eu tenho que ir no correio, eita, eu tenho que ver isso, eu tenho que trocar o óleo, eu tenho que. Fica inventando urgências, porque sua cabeça está acostumada com. Se ela tem caixinhas para 12 urgências por dia, você vai arrumar 12 urgências por dia. Não importa se elas são urgências reais ou se você está inventando. Então, os 3 primeiros meses foi meio assim, na correria, tal, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, para onde é que a gente vai amanhã, se a gente fica aqui mais. Depois de um tempo, eu acho que as crianças começaram esse momento primeiro, você vê elas entrando no outro ritmo, eu comecei a me contaminar. E aí você começa a realmente ver o que é prioridade, o que realmente você precisa fazer para hoje e o que você acha que precisa.
você começa a ter mais noção de onde você está e se comportar de acordo. O dia a dia da gente, parte era consertar o motorhome, porque é uma casa que passa por um terremoto a cada 15 dias, então tudo chacoalha, todo ele é feito de um material leve, então as coisas se quebram, os canos racham, os fios se descolam dos parafusos, então toda semana tem alguma coisa para consertar. Quando a gente tinha parque que a gente estava com internet, você tira uma foto, manda para algum grupo de motorhome, pede uma dúvida, ó, eu estou sem luz há 2 dias, o que é que eu faço? E aí você vai numa cidade perto, compra as peças, e minha mulher consertava, porque ela é melhor que eu era o assistente dela. Ela é boa de coisa de casa, mas sempre tinha uma coisa para a gente resolver. Compras, a gente não tinha uma geladeira grande, a gente tinha um mini frigobar, então imagina um mini frigobar para 7 pessoas, então quase todo dia você tem que estar repondo alguma coisa. Então, você conserta uma pia de manhã, depois vai comprar algumas frutas porque acabaram, vai curtir lá fora, são 40 metros quadrados, mas 40 metros quadrados é a parte que você vai para dormir, é praticamente a cozinha e uma cama para cada um. Ninguém fica o dia todo dentro de um motorhome. O dia a dia é do lado de fora, é na beira de um lago que a gente tá estacionado perto, é na beira de uma trilha famosa que a gente quis conhecer, então a gente vai explorar ela durante os primeiros dias. É uma vida muito lá de fora. A gente tinha um foguinho que a gente comprou antes de embarcar, por dica de uns amigos, e a gente sempre botava o fogo do lado de fora, então a gente cozinhava muito lá de fora também, cadeiras em volta, que era como se fosse a nossa sala de estar. Então o motorhome ele vira mais um quarto do que a casa. Ah, você tinha perguntado sobre a educação dos meninos lá. Esse foi um dos desafios que, antes da gente embarcar, a gente pensou muito sobre esse assunto. Como é que ia ser? Primeiro a gente pensou em fazer homeschooling, que aqui nos Estados Unidos é permitido, né? O que é praticamente pegar um currículo de escola, algum currículo pronto e aplicar em casa. Depois, nessa pesquisa, conversando com gente que já estava há 3 anos, há 4 anos, há 5 anos em motorhome, a gente descobriu um negócio chamado unschooling, que tem aqui, que é um processo de desescolarização, que é, que é baseado, eles chamam de self-driven education, que é assim, uma educação baseada no que você quer aprender, e não baseada num currículo pré-determinado. Ele parte do princípio que todo mundo nasce curioso, criança gosta de aprender, criança é curiosa quando nasce, mas a escola transforma o aprendizado, o conhecimento, numa coisa chata por obrigar, às vezes mais cedo do que a criança queria. Então, meu filho pequeno nunca foi para a escola para aprender a ler. Os 3 anos que ele passou lá, ele não sabia ler antes. Ele via os irmãos lendo, ele se interessava para saber como era aquilo. E para jogar um joguinho, ele precisava descobrir como é que funcionam aquelas letras. E ele acabou aprendendo por ele mesmo. Ninguém precisa de escola para aprender a ler, não. Tem até um educador famoso que escreve muito sobre unschooling, que ele diz assim, que se a gente começar a colocar as crianças com 6 meses na escola, em uma geração a gente vai achar que é a escola que ensina a criança a andar. Porque o aprendizado não precisa ser dentro da sala de aula. A gente gostou muito desse método, então os crianças não tinham currículo, elas só tinham assim uma hora do dia que a gente pedia para eles não ficarem muito em iPad, em celular, e que eles podiam nessa hora explorar o que eles quisessem. O meu trabalho da minha mulher era comprar um livro se eles precisassem, era pagar um curso online de um assunto que eles quisessem. No começo eles não tinham interesse. Minha filha lia muito na escola, gostava de ler não, lia muito durante a escola, mas quando não tinha mais escola ela parou de ler, levou uns 3, 4 meses para ela voltar a ler por gosto. E mais ou menos nessa época também, 3, 5 meses depois, eles começaram a se interessar por alguns assuntos e querer aprender, querer fazer curso.
E como a gente estava rodando, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas que traziam assuntos novos, e aí eles se interessavam. Foi muito bom, assim, eles devem ter perdido como é a divisão celular e como a mitocôndria funciona e algumas fórmulas matemáticas que não, nunca eles vão usar, mas eles aprenderam muito sobre o que eles gostam e voltaram a ter gosto por aprender, uma coisa que eles tinham perdido desde que tinham entrado na escola. O modelo de escola tradicional que a gente tem hoje, ele a gente sabe que ninguém vai precisar daquele conteúdo. O modelo tradicional de escola hoje, ele é para ensinar memorização e obediência. Então você aprende o que você memoriza o que o professor quer que você memorize e você cumpre o que foi pedido. Uma criança que decora bem as coisas, uma criança que é obediente, ela vai se dar bem na escola, ela vai para uma boa faculdade, ela vai sair da faculdade com notas boas. Mas, por outro lado, o modelo tradicional tira da criança o gosto por aprender, que é uma coisa super útil hoje, o mundo muda toda hora e a gente está precisando aprender coisas novas e a escola tem tirado esse gosto por aprender. E a outra coisa, tem tirado o seu conhecimento de você mesmo, do que você curte, do que lhe interessa. Então, as pessoas, por isso está todo mundo, acaba, vou fazer o quê? Vou fazer business, porque eu não sei o que, é que eu quero fazer. Vou fazer advogado, como meu avô foi. Eu vou fazer engenharia, porque eu acho que dá para trabalhar em muitas coisas. Você não vê as pessoas escolhendo o que quer fazer porque amam, porque tem uma paixão. Você vê, mas é raro. Então, uma das coisas que eu tenho feito hoje, até com alguns IPOs, é assim, todos os exercícios que durante esses 3 anos eu fui aprendendo e foi útil para mim, eu tenho compartilhado com algumas pessoas, assim, como é que você redescobre quem era você antes de você ter sido essa massa homogênea que todos fazem a mesma coisa, que todo mundo faz a mesma coisa. O motivo principal que eu saí, que eu fui fazer essa aventura, é que tudo que eu achava que me traria alegria, vou comprar isso, vou fazer isso, vou conquistar isso, não estava me trazendo. Porque eu estava conquistando coisas que eu aprendi a querer. Que a propaganda, assim, trabalhei muitos anos em propaganda. Propaganda é o trabalho de fazer a pessoa pensar que ela quer uma coisa que ela não precisa. Então, não é só porque eu trabalhava com isso que eu era imune a isso. E eu comecei a descobrir que muita coisa que eu achava que eu queria não era para mim. Entendi. Eu tô pensando muito aqui, ouvindo você falar, né? Você trazer a essência da sua alma, do seu espírito, como você descobrir isso e você instigar os seus filhos, né? Porque né, nessa educação que você descreveu, eles, eu fico imaginando eles estudando num parque nacional, na natureza, um ajudando o outro, ou focado, né? Porque quando você está assim, você está mais focado. Eu faço um paralelo muito ao veleiro, né? Quem veleja, e as histórias de famílias que velejaram, falam, esse metro quadrado aqui são esses 40 metros, então você está isolado ali e convive muito intensamente, né? Então, você tem, acho que, uma descoberta muito grande da alma, do espírito. Quem é você? Né? O que te satisfaz, né, Beijinha? E esse é o grande desafio das pessoas, né? Ter a satisfação e a paz interna do seu eu, né? Como os seus filhos, hoje já um pouco maiores, esses mais velhos, como você olha, ou eles te falam dessa experiência, ou o que eles te dão de retorno disso para eles, né? Da consciência deles? Alguns ainda reclamam, diz que a gente demorou mais do que devia. Eu acho que cada vez que a gente. No final eles já estavam cansados, principalmente os dois, os três maiores, mas cada um sabe que, que, que eles se descobriram de uma forma que talvez eles não se descobrissem em outro lugar. Eles, assuntos que eles gostam de ler, coisas que eles gostam de fazer, que tipo de atividades. Ter passado 3 anos se dedicando
assim, tendo a oportunidade de se dedicar só ao que eles gostavam, deu para eles essa certeza. Antes eles faziam esportes, eles tinham atividades curriculares, eles tinham escola, só que eles estavam sempre monitorados por adulto. Uma criança que está numa aulinha de futebol, ela não está brincando, ela está cumprindo o que alguém mandou. Ó, você faz isso, você joga ali. É diferente de uma pelada, é diferente de um monte de menino numa praia com a bola que vão decidir se vão jogar futebol ou vôlei ou se vão ficar conversando. A vida deles era sempre estruturada por outra pessoa. E para ser um bom funcionário, isso é ótimo. Você aprende a ser o resolvedor. Assim, alguém disser o que você tem que fazer, você vai. Mas, por outro lado, você perde em saber decidir o que você quer. Então, eu acho que antes, gosto musical, gosto de leitura, antes eles eram muito mais homogêneos e hoje cada um tem sua característica. Alguns sentem falta às vezes. Hoje, 4 deles voltaram para a escola, por opção. Eu sempre digo para eles, às vezes eles chegam em casa reclamando, a aula hoje foi chata, eu digo, por que você não sai da escola e volta a ficar em casa? Eles dizem, não, eu prefiro ir lá por conta dos amigos. Então eles sabem que eles estão lá pela parte social e não porque quando eles forem à vida profissional, alguém vai perguntar para eles uma fórmula matemática que eles estão aprendendo lá. Eles sabem que o conteúdo lá é todo inútil e que a função da escola é aquela, treinar obediência e memorização. Interessante, muito bom. E eles estão aí nos Estados Unidos, né? Estão com você hoje, morando com você, né? Todos ainda, né? Estão todos aqui. O mais velho, ele, quando a gente chegou, ele entrou numa faculdade de cinema, passou um tempo lá, depois de um ano ele saiu e foi para a Europa, passou 2 meses lá filmando e fazendo um curso de design. E ano passado voltou e está aqui com a gente. Então, hoje estão os 5 aqui. Mas voltando ainda na estrada, Beijinha, conta pra gente, assim, momentos que você falou, hoje tá complicado, hoje tá muito difícil aqui, ou, sei lá, deve ter momentos que deve ter, que você falou que quebrava muito o carro, ou o motorhome, né? Manutenção, e outros, e depois um outro momento de muito marcante, deve ter sido vários momentos muito marcantes, né? Mas alguns que você tocou, fala, isso aqui é único, eu nunca vou esquecer, né? Só para dar uma referência para você, eu viajei muito de mochila, ainda eu gosto de viajar de mochila, né? Desde os meus 18 anos, então tem um quê nisso, né? E tem momentos na vida que você lembra, vem à sua memória muito como ícones, né? Momentos muito especiais e também momentos muito que você fala, e agora? O que eu vou fazer aqui? O que acontece, né? Tô num perrengue danado, né? Conta aqui pra gente, então, um pouquinho, momentos de muito perrengue, momentos de muita alegria aí que você teve, né? Tiveram vários perrengues, primeiro porque eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha dirigido um caminhão, então eu fui sem saber o que estava fazendo. E aí, não tinha ideia como se trocava um pneu de caminhão, você não pega um macaco e suspende o caminhão, tudo é diferente. Deu um problema na bateria, eu não sabia onde era a bateria não fica lá no capô, a bateria fica embaixo, eu só fui descobrir depois quando a bateria descarregou. Tiveram muitas dessas, eu lembro de uma, eu até escrevo no livro, a gente estava eu não sei onde eu acho que era no New Jersey, e começou uma nevasca. Quem mora no Brasil presta menos atenção ao clima, né? Se vai chover, se não vai, não sei o quê, porque a variação aí é pouco, principalmente para mim que sou de Recife, a variação é zero. Se tem pouca chuva ou muita chuva, é só isso, a temperatura não varia. E o povo aqui já é mais atento, então a gente estava estacionado num parque e a gente viu várias pessoas saindo ao mesmo tempo, a gente não sabia o que era, a gente achou que era, sei lá, se você perde, você não sabe mais o que é dia de semana, você não sabe mais o que é feriado quando você está numa viagem dessa, você se perde mesmo.
E aí a impressão que eu tive foi que deve ser domingo e o povo tá indo embora. Mas é porque eles souberam que estava chegando essa nevasca e estavam atentos e saíram para outro lugar. A gente acabou ficando, começou a nevar, tudo ficou branco, a gente não via mais nada fora do carro, não tinha como sair, porque já tinha subido, e a luz da gente queimou, a gente perdeu a energia. Então a gente não tinha aquecedor, a gente não tinha nada. Quando acontece isso, sem aquecedor e nesse frio, a água que está dentro dos canos, ela incha e estoura os canos. Então, a gente ia ficar sem água, sem energia, com a casa toda alagada, e você não tem quem chamar, você não tem internet, você não tem nada, é só esperar e ver o que vai acontecer. E passamos dessa noite lá, deu uma goteira, rachou o teto da gente, começou a pingar na cama de 2 dos nossos filhos, eles vieram pro nosso quarto. Então esse foi um perrengue, assim, você não sabe se vai ser só uma noite de muito frio ou se vai acontecer alguma tragédia e você fica só tentando acompanhar e tentando tomar a decisão minuto a minuto em vez de se desesperar antes do tempo. Acabou que não aconteceu nada, quebrou algumas coisas dentro do avião, mas a gente conseguiu consertar. 2 dias depois a gente conseguiu sair desse parque. E foi um aprendizado, assim, eu sempre fui uma pessoa muito de planejar, de se vai fazer uma viagem, em que restaurante eu vou, e o que é que eu preciso levar. E você aí começa a aprender que você não precisa planejar tanto, por pior que aconteça, você vai lidar com a situação. E eu acho que várias dessas que aconteceu, essa talvez tenha sido a maior, mas várias dessas começou a me dar uma tranquilidade maior. Eu acho que minha vida antes eu era tipo um jogador de xadrez. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, e aquele negócio vai acontecer depois. E hoje eu acho que eu vivo mais jogando Tetris. Espera vir a peça que a gente define o que vai fazer. Muito bom, muito bom. Você perguntou também sobre um lugar que marcou. Tiveram vários lugares que me marcaram, principalmente pela beleza. Eu gosto muito os parques nacionais são incríveis. Mas quando você estava fazendo a pergunta, eu me lembrei de um lugar que eu estava, acho que era no Tennessee. Uma coisa que aconteceu mais de uma vez, que assim, mais de uma vez, que aquele foguinho que eu falei que a gente tinha e fazia de lado, muitas pessoas fazem, e aí quando vai passando alguém que está acampando ali por perto, você chama e as pessoas vão se sentando. Cada um traz sua cadeira, cada um traz o que estiver bebendo, cada um traz uma comida, se tiver alguma dieta especial. E aí teve um dia lá no Tennessee que tinha umas 30 pessoas assim em volta do fogo, não era o nosso fogo, era o fogo do vizinho, e me marcou pela variedade de gente diferente. Todo mundo se apresentava, todo mundo conversava um pouquinho, e eu fiquei impressionado assim, gente que tem uma dieta que você nunca ouviu falar, gente que reza para um Deus que você não sabia nem que existia, gente que leu livros, que morou em lugares que você não conhecia. Então, eu acho que isso me deu uma noção de como eu tinha vivido mais ou menos no meio homogêneo, lendo as mesmas coisas, torcendo pelos mesmos esportes, gostando. O range de opiniões que a gente tem, fulaninho acredita isso, eu acredito isso. Mas não só tem aquilo ali, tem 500, tem gente que, nem, que tá vivendo outra vida e você não sabe que existe. Em motorhome, quem mora, é gente que em algum momento da vida decidiu quebrar o dia a dia que estava e optou por uma vida diferente e tá lá dizendo de onde veio, tá lá contando histórias que você não acredita, tá lá como educar filho, o que fazer da vida. E para mim me marcou vendo a variedade de gente que tem nesse mundo e que antes eu não tinha oportunidade de conhecer.
Você chegando agora em casa e estabilizando, né? Você deve perguntar, e você deve, em muitos momentos deve ter tido o momento de sentido da vida. Quando você olha, eu lembro quando eu andava no caminho de Santiago, passava por uma cidade, né? Eu olhava assim e falava, olha aqueles sujeitos ali, aquelas figurinhas ali, né? Olha a gente lá em São Paulo, tal, né? Como que você coloca isso hoje, você voltando para a sua cidade, aí onde você está, a casa e a família, esse encaixe de novo, né? De sair da natureza e tá se adaptando a uma vida, entre aspas, normal, né? A casa aqui é meio como se fosse uma fazendinha, é bem é isolado. Eu tenho que andar 2 milhas para chegar na cidade, e é uma cidade bem pequenininha de 2.000 habitantes. Então a gente ainda está um pouquinho fora. Mas as crianças estão na escola e já tem pais de alunos, já tem um dia a dia. Então realmente, como você falou, tem essa readaptação. Eu acho que tem coisa que não volta sobre autoconhecimento e que o ganho é pro resto da vida, mesmo que a gente nunca mais faça uma dessa, que eu espero que a gente ainda vá fazer outras, mas mesmo que a gente nunca mais faça, tem um ganho de autoconhecimento que vai ser útil para sempre. E tem a parte boa também da vida de sociedade, que a gente perdeu esse tempo todo e que a gente tá feliz em estar convivendo com a gente, tendo amigo, indo para casa dos outros. Então, estamos satisfeitos ainda nessa readaptação. Fantástico. E Beijinha, você lançou um livro, né? Contando essa história, né? Fala um pouquinho aí do livro e também você tem um site de design, de que você está com peças de design. Conta um pouquinho isso de marqueteiro de agência de marketing para design, né? Esse espírito livre que você tem. Como que tá quais são os próximos projetos e esses projetos que você está tocando agora, né? O livro é um pouquinho do que a gente está falando aqui. É mais os motivos que me levaram. Muita gente, muitos amigos diziam assim: por que você está fazendo isso nesse momento da sua vida? E o livro explica um pouquinho do porquê. E no livro eu conto de uma mulher que ela. Um trecho de um livro de um autor, Jonah Harry, que ele conta a história dessa mulher que ela ia para nos anos 50, essa história. Ela foi para um psiquiatra porque ela disse: ó, eu tenho 2 filhos com saúde, eu tenho uma casa linda, eu tenho um carro, eu tenho um marido e não sei por que eu sou infeliz. Deve ter algum problema comigo. Hoje a gente sabe que a mulher não tinha nenhum problema. Na verdade, ela não tinha autonomia, porque lá nos anos 50 a mulher não tinha autonomia, ela não tinha um trabalho que desse um prazer pessoal para ela, ela não tinha um monte de coisa que hoje a gente sabe que a gente precisa, mas na época não se sabia. E eu estava no mesmo lugar dessa mulher. Eu conto no livro que, assim, por todos os aspectos exteriores, você devia estar feliz, mas alguma coisa dentro de você está sentindo falta. Depois você descobre que é contato com natureza, que é um autoconhecimento, que é família. Eu, eu sempre disse que eu era uma pessoa que valorizava a família, minha família em primeiro lugar, família isso, família aquilo. Mas se você olhasse minha agenda, família era relegada a finais de semana e finais do dia. Eu fazia aquela contabilidade malandra de dizer, não, mas eu estou trabalhando e o dinheiro vai para a família, tal, não sei o que, aquela triangulação do contador malandro, mas eu, eu, eu vi quanto eu sentia falta de estar no dia a dia mesmo, quando meu filho estava com problema, eu estar ali perto com ele o dia todo, de estar com minha mulher, não em pequenos bloquinhos ou final de semana, e foi uma coisa que eu nunca soube que me fazia falta, mas fez. Então, no livro eu vou contando o que me levou a fazer isso e um pouquinho de como foi essa viagem. Fantástico. É, hoje em dia eu tô retomando minhas atividades. Eu publiquei o livro agora, vou começar a parte de divulgar ele, acho que no próximo mês. Eu publiquei nos Estados Unidos já há uns 3, 4 meses, então aqui ele já está vendendo.
No Brasil, acho que ele começa a vender, acho que no mês que vem. E ele tá só no... Ele já está à venda no Kindle, no digital, mas o impresso ainda não está na Amazon. Então vou me dedicar a isso um pouquinho. Eu comecei minha vida profissional como design, depois evoluiu com agência, e aí a parte de publicidade, de fazer a dona de casa achar que ela precisa de um sabão em pó mais caro do que ela realmente precisa, me desempolgou um pouquinho. Mas a parte de design, a parte de, como o Dadi falou, de criar marca, essa parte eu me empolgo, adoro fazer, gosto de desenhar. E aí botei esse sitezinho onde eu estou postando alguns desenhos. E tenho retomado essa parte de design também, tenho começado a refazer isso. Tenho também, como eu falei, conversado com alguns IPOers e pessoas fora do IPO sobre uma conversa a cada 15 dias sobre como a pessoa pode se redescobrir, porque é que aquele esqui, fazenda Boa Vista, vinho, carro novo e relógio não estão deixando ela satisfeita, o que é que deixaria elas satisfeitas. Então, tenho feito isso também para alguns amigos. E o resto é cuidando da casa, que também quebra todo dia, que também tem que ser cuidado, e cuidando do jardim e cuidando da família. Então, nesse sentido que você está de coaching aí, o mentor de alguns amigos, né? A gente começou esse ano aqui em São Paulo, no Gold, um movimento muito forte de self-awareness, de trazer, né? Não vou colocar isso em religiosidade, mas espiritualidade, o seu descobrimento, calma da mente, meditação, ou seja, ferramentas, e trazer uma agenda de cursos, de palestras para isso. Acho que vai ser muito adequado, né, para a vida atual e contribuir para os nossos amigos IPOers, né? E nesse sentido, eu ia te perguntar uma mensagem que você pode deixar para eles, né? Acho que você deve ter muitas reflexões e pensamentos, né? Considerando o público do IPO que você conhece, ou o público de CEO, né, da nossa vida normal aí da sociedade hoje, quais são as mensagens que você gostaria de deixar aqui para eles? E pensando nos nossos filhos também, né? Tem muitos filhos de IPOers que ouvem o podcast, né? Eu sou ruim de mandar mensagem para os outros, principalmente sem conhecer, mas a mensagem que ficou para mim e que sirva para outros é que não vai chegar um momento melhor lá na frente para você fazer uma mudança na sua vida. Nunca vai chegar esse momento que você vai dizer: agora eu tenho dinheiro suficiente, agora está tudo organizado. Isso é uma ilusão. Se você tem vontade de ter uma vida um pouquinho diferente, mais significativa, não adianta continuar se enganando com medalhinhas, com cargo, com distração, com álcool, com social media. A vontade não vai passar, vai morrer. É melhor começar logo a fazer um plano e implementar essas mudanças. A gente foi treinado para ter uma mente de escassez, onde nada nunca é suficiente, e por conta disso não vai chegar esse momento de sentir que você está seguro o suficiente para poder mudar. E para mim, eu não me arrependo de ter feito isso quando eu fiz, e acho que quanto mais rápido você começar a fazer ajustes, melhor. Não conheci ninguém na estrada que disse: eu fiz isso cedo demais, eu devia ter esperado mais tempo, eu devia ter dedicado mais horas ao meu trabalho. Acho que é isso. Muito bom, Beijinha. Bom, a gente vai chegando aqui no nosso final do podcast. Um prazer grande estar aqui batendo esse papo de vida, né, com você, de desprendimento, de minimalismo, né, do que é necessário, e a experiência da família, né, que você conseguiu fazer um momento de muita união, né, de integração, de descobrimento. Acho que vai ter um reflexo certamente muito grande para os seus filhos, né? E a gente sempre pergunta um pouco para entender o que o IPO representou para você, ou representa hoje, né?
e como você entrou e está na sua vida, né? Então, o IPO na sua vida hoje, aí nos Estados Unidos você tem contato com outros IPOers ou não? Você está mais aqui, essa mentoria que você está com os colegas, volto a dizer que o Eduardo estava super, pô, beijinha, que saudades. Você vê que as pessoas são muito carinhosas com você, né? E o IPO, assim, o maior presente foram essas pessoas que ele me trouxe. Até hoje eu sou grato. Eu entrei em 2012, quando o Ricardinho Pessoa de Queiroz estava levando o IPO para o Nordeste, e ele me apresentou. Em 2011, eu acho, em 2012 a gente montou ele lá. No ano seguinte eu fui para Denver por GLC, foi muito útil para ter uma noção do que é o IPO no mundo todo, eu recomendo. E depois, quando eu voltei, eu passei 3 anos como Chapter Chair lá do Nordeste, e depois eu entrei no capítulo Miami, foi quando eu me mudei para lá. Também foi super útil, super válido, porque você já chega com uma rede de colegas que muitos dali depois podem vir a ser e vieram a ser meus amigos. Ainda hoje eu tenho grandes amigos do IPO Miami, e a maioria dos meus amigos são do IPO Nordeste. Então, só tenho o que agradecer. Muito bom. Hoje eu acabei de chegar nessa cidade, então eu ainda não entrei num capítulo por aqui. Tenho plano de fazer isso. Nova York tem uns 4 ou 5 capítulos. Eu tenho que começar a olhar a diferença entre cada um. Alguns são por região, alguns é por estilo mesmo de vida. E espero daqui a um tempo estar de novo. Saí do fórum, quando eu comecei essa viagem, ainda continuei fazendo um fórum online no começo, mas não deu para acompanhar, porque às vezes você chega num lugar e você vai passar 15 dias sem internet e você não tem nem como ligar para ninguém. Aí eu deixei meu fórum e até hoje tenho saudade. Muito bom. Olha, um grande prazer estar aqui com você, Beijinha. Tenho certeza que vai inspirar muitos IPOs e muitas pessoas a essa experiência que você teve. E já fica um convite aqui para um próximo podcast que quero acompanhar a evolução nesses próximos anos aí da vida. Muito bom. E estando em São Paulo, vai ser um prazer vê-lo aqui também pessoalmente. Viu? Um grande abraço para você. Obrigado, Betina. Adorei a conversa da gente, adorei estar aqui e vou gostar de fazer outro. Vamos juntos. Obrigado, pessoal, que está assistindo aí também. Manda um abração a todos da família. Valeu, amigo. Até a próxima. Até. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.